Determine o equivalente de TVNAN nos terminais A, B do circuito na figura. Bom, então aqui os terminais A, B, eles já estão sem a carga. Então, não preciso retirar nada do circuito. Então, o que eu tenho que fazer é escolher, né, qual análise de circuito eu vou fazer para reduzir esse circuito daqui para o equivalente dele TVNAN, que é uma fonte de tensão em série com o resistor de TVNAN. Agora, esse circuito ele só tem uma fonte e essa única fonte que ele tem, ela é dependente. Como é que eu faço nesse caso? Porque eu não tenho como eliminar essa fonte dependente. Então, eu vou precisar adicionar uma fonte de teste. E o R de TVNAN, ele vai ser o valor dessa fonte de teste dividido pela corrente que está passando por ela, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou redesenhar o circuito aqui embaixo. Então, aqui, ó, nos terminais AB, é que eu vou inserir uma fonte de teste. Mas aí, que fonte de teste eu boto? Ou eu posso botar uma fonte de teste, uma fonte de tensão para ser a fonte de teste, ou eu posso colocar uma fonte de corrente para ser a fonte de teste, né? Mas como é que eu vou determinar isso? A determinação vai vir pelo método que eu vou usar para fazer a análise. Eu vou usar o quê? Eu vou usar a análise nodal ou eu vou usar a análise de malha, tá? Então, vamos contar o número dos nós, ramos, número de fonte de tensão, número de fonte corrente, para ver qual o método eu fico com menos equações para resolver. Então, N igual a 4, o B 5, NV é 0 e o NI é 1. Então, para o nodal, eu tenho 3 equações na análise nodal. Na malha, eu tenho uma equação, então é melhor eu usar a análise de malha, tá? Então, na análise de malha, eu uso a lei de Kirchhoff das tensões, né? Somatório
das tensões no percurso fechado é zero, e depois eu uso a lei de Ohm, né? E eu estou trabalhando sempre o quê? Com a minha variável, as minhas variáveis são as correntes de malha, né? Então, se as minhas variáveis são correntes, para mim fica mais interessante se eu escolher uma fonte de corrente, porque essa fonte de corrente vai me ajudar na análise, né? Afinal de contas, a fonte de corrente, a gente usa ela aqui no cálculo, inclusive, para reduzir a quantidade de equações. Então, eu vou colocar aqui uma fonte de corrente de teste. Essa fonte de corrente, como tudo tá 1K, eu vou colocar ela de 1 miliampere e não 1 ampere, porque 1 mili vai me ajudar. Então, se nós retiramos as fontes de corrente quando a gente vai fazer a análise de quantas equações a gente, né, linearmente independentes a gente vai precisar, é porque elas não saíram do circuito, a gente tem que atribuir então agora a corrente de malha para ela. Então, vou usar essa fonte de teste de 1 milho como sendo a corrente nessa malha. E essa corrente dependente, eu não posso colocar ela como sendo a corrente de malha daqui. Por quê? Porque essa variável de controle está aqui. Aí eu perco uma equação linearmente independente, tá? Porque eu vou ficar com a equação dependente. Então, eu vou atribuir ela para essa malha de cá, que não tem problema nenhum, porque o que está entre as duas malhas é o resistor e não uma fonte, né? Então, essa corrente, ela vai ser Vx sobre 1K. E aí, o que a gente faz, né? A gente pega, finge que ela está desconectada aqui, porque eu já atribuí, e aí eu vou ver um outro percurso. O outro percurso, ele vai ser esse daqui, essa corrente. Então, vamos iniciar a análise, né? Eu só tenho uma equação para levantar. Conforme a corrente vai passando aqui, usando a convenção passiva de sinais, então eu vou ficar o somatório das tensões nesse percurso fechado é igual a zero, então vai ser V1 mais V2 mais V3 menos Vx igual a zero. E aí, agora é usar a lei de Ohm para atribuir as correntes de malha a essas tensões. Então, R vezes I, né? 1K I. No V2, a gente já tem duas correntes passando nesse resistor, que é o I, e no mesmo sentido do I tá Vx sobre 1K. E no V3 nós temos três correntes passando por esse resistor. 1K, que vai multiplicar I mais Vx sobre 1K, mais também, porque está no mesmo sentido, 1 milho. E quem é Vx, né? Vx é menos 1K vezes I. Então, vamos substituir na equação. V1 mais V2
Então, I deu menos meio. Então, quem é Vx? Vx deu meio, né? Mas não é isso que o problema pede. Ele quer o equivalente Thevenin, tá? Então, para o equivalente Thevenin, eu tenho que ter uma fonte de tensão em série com um resistor de Thevenin, né? Então, esse resistor de Thevenin, eu preciso saber qual é a tensão, né? Se eu botei um I de teste aqui, eu preciso saber qual é a tensão de teste aqui. A tensão de teste, ela vai ser V3, certo? Porque tá no mesmo par de nós. Então, V de teste é igual a V3, que é igual a 1K vezes I. Então, o VT deu 1 volt. Então, significa que o nosso R de Thevenin, ele é a tensão de teste sobre a corrente de teste. A tensão de teste deu 1 volt e a corrente de teste nós escolhemos 1 milli. Então, o R de Thevenin deu 1 quiloohm, tá? E a nossa tensão de teste é a tensão de Thevenin. Então, aqui é 1 volt com 1 quiloohm. Então, esse é o equivalente Thevenin para esse circuito.